Né? Ele usa quem ele quer. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus, Ele é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Quem veio aqui nessa noite para ouvir a voz do Senhor, diz amém. Glória a Deus. Se você veio para ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai falar com você nessa noite. Então não deixe que nada te distrai, né? Que a voz do Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Eu creio que vai falar em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 2 Reis. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Fica no Velho Testamento, para quem não está encontrando. Aleluia, Jesus. Fica depois de Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e vem 2 Reis, capítulo 4. Todos encontraram? Diz amém. Quem não encontrou, vamos acompanhando. Tem ali também no projetor ali também. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilha a todos os vizinhos, mas peça muitas. Versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e paga a sua dívida. E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento, vamos falar com o Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Jesus, que ela venha a ser revelada aos nossos corações aqui nessa noite, meu Deus. E todo o inimigo roubador da palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Que só o teu Espírito venha ter livre acesso neste lugar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente vê hoje, né, no mundo, quantas pessoas hoje não estão endividadas, não estão com a vida parecendo dessa mulher, dessa viúva. A Bíblia aqui conta a história dessa viúva, que ela tinha um esposo, mas o seu esposo faleceu e ficou só ela e os seus 2 filhos. E o esposo faleceu, mas deixou uma dívida para ela. E naquela época, né, as pessoas, as viúvas, quando elas ficavam com seus filhos, elas não tinham trabalho, não tinha nada, então quem sustentava, quem mantinha tudo, era o esposo. Mas só que o esposo faleceu e não deixou nada, né? Hoje as pessoas, quando morrem, deixam herança, mas apesar que tem muitas também que deixam dívidas, né? E aqui ela conta que o seu esposo faleceu, ela vai até um profeta e ela está com a sua vida, né, destruída, ela está com a sua vida sem saber o que fazer. E hoje a gente encontra tantas pessoas nessa situação dessa viúva, né? Está com sua vida endividada. Talvez não seja com dinheiro, mas está com sua vida embaraçada, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com enfermidades, né? E não sabe ao que recorrer, não sabe o que fazer. E a Bíblia aqui nos conta que essa mulher, ela foi de encontro ao homem de Deus. Quando ela viu a situação que ela se encontrava e ela não sabia o que fazer, a primeira coisa que ela pensou de ir de encontro ao homem de Deus. E ela foi até o profeta, a casa do profeta Eliseu,
E ela foi falar para o profeta Eliseu o que estava se passando na vida dela, o que estava acontecendo na vida dela. E ela conta o seu problema para o profeta Eliseu, e o profeta pergunta em que ele poderia ajudar ela. E ela diz ao profeta, né, diga-me o que você tem em casa, né? Pergunta para ela o que ela tem em casa, como ele poderia ajudar ela, né? E muitas vezes o Senhor está perguntando para nós o que a gente tem, porque o Senhor Ele quer trabalhar também na nossa vida. O que a gente tem para oferecer para o Senhor, o que a gente tem, né, para dar para o Senhor. Não precisa ser muito, mas o que a gente tem, né, para oferecer ao Senhor, para que Deus possa fazer o milagre. E essa viúva aqui, ela não tinha nada. Ela fala para o profeta que tinha apenas uma botija com um pouco de azeite. Era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada. E como ela estava numa situação que ela mesmo não sabia o que fazer, estava desesperada numa situação tão difícil, ela procura esse profeta e ele fala para ela o que ela tem que fazer. E a gente vê muitas vezes hoje em dia quantas pessoas estão passando por tanta dificuldade, tantos problemas, e a primeira pessoa que ela pensa em procurar muitas vezes não é Deus. Essa mulher ela foi procurar um homem de Deus, porque naquela época Deus falava através dos profetas com as pessoas. Deus, quando as pessoas queriam falar com Deus, queria pedir algo para Deus, queria contar o seu problema para o Senhor, elas iam de encontro a um profeta que era usado por Deus, e Deus falava através do profeta a vida das pessoas. Graças a Deus que hoje não é mais assim, porque Jesus já veio, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós não precisamos procurar outras pessoas para falar com Deus. Cada um de nós hoje pode falar com o Senhor o seu problema, a sua dificuldade, como você se encontra, e os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o que você tem para falar para Ele, o que você está necessitando para Ele. Então hoje você tem acesso ao Pai. Hoje você não precisa de intermediador para falar com o Senhor. Você mesmo pode dobrar os seus joelhos aonde você estiver. Não sei qual a sua dificuldade, né, qual o seu problema, mas eu sei que tem um Deus que ouve a sua oração, que se você abrir a sua boca e você clamar a Ele, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua dor e Ele vai resolver aquilo que você precisa para ser resolvido. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz, né, que essa viúva ela vai até a casa do profeta pedir ajuda, e o profeta pergunta o que ele pode fazer por ela, e o que ela tem na sua casa. Ela apenas tem uma botija e um pouco de azeite, e tudo isso que ela tem, o profeta diz, vá. Você diz assim, mas que loucura, né? Às vezes a gente não entende os planos do Senhor, como o Senhor quer fazer, mas a gente precisa confiar. O profeta disse para essa mulher, ela ir na casa dos vizinhos e ela pegar vasilhas, muitas, não falou poucas, falou muitas. Vai à casa dos vizinhos, aonde você puder ir, aonde você alcançar ir, vai e peça as vasilhas e traga para a sua casa. E entra na sua casa, fecha a sua porta com os seus filhos e o milagre vai acontecer. E essa mulher assim ela fez. Por causa da obediência dessa mulher, o milagre aconteceu na casa dessa mulher. Então, muitas vezes as pessoas deixam de receber aquilo que o Senhor tem para ela, porque ela não obedece à voz do Senhor. Aí ela diz assim, mas como Deus pode operar na minha vida, porque quem sou eu para Deus operar um milagre? Eu não tenho, o que eu tenho para oferecer para o Senhor derramar um milagre sobre a minha vida? Essa mulher ela só tinha apenas uma botija e um pouco de azeite. E Deus pergunta para você, o que você tem hoje? Aí você diz, pastor, eu só tenho um pouquinho de fé. Minha fé às vezes já está até se acabando, eu estou duvidando do que Deus pode fazer, se Deus pode mudar a minha vida, se Deus pode mudar o meu casamento, se Deus pode restaurar a minha empresa, se Deus pode restaurar a minha família, se Deus pode operar uma cura na minha vida. Eu já estou duvidando porque minha fé está pouca. Eu não estou mais acreditando que Deus pode fazer um milagre. E Deus diz para você que Ele pode sim fazer um milagre na sua vida. A partir dessa fé que você tem, desse pouco de fé que você tem, se você não duvidar, se você obedecer à voz do Senhor, assim como o Senhor te diz, assim como o Senhor disse aqui, avisou essa viúva e ela obedeceu e ela não duvidou do que poderia acontecer. Ela poderia dizer, esse profeta está louco? Como eu vou pegar? Eu só tenho um pouco de azeite aqui em casa, vou pegar tantas vasilhas, para quê? Vai cair o quê? Vai derramar o quê? Ela não questionou, ela só apenas obedeceu, porque ela acreditava, ela confiou na voz de Deus, no que Deus pode fazer. Você também tem que vir para a casa do Senhor e você tem que confiar.
Tem que confiar e vir determinada no que Deus pode fazer, no pouco que você tem. Deus, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele pode multiplicar aquilo que você tem de pouco para entregar nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. E o que fez Deus operar um milagre na vida dessa mulher foi a fé dela. A fé, o bispo acabou de falar aqui pouca hora, né? Sobre a fé. Essa mulher, ela não duvidou. A pouca fé que ela tinha ali, talvez, né? Ela colocou em ação. Porque a fé sem uma ação, ela não vai haver resultado. Talvez você diz, eu tenho fé, mas você não coloca em prática, você não age sobre aquilo que você acredita que vai acontecer. Então não vai acontecer. Ah, eu tenho fé que meu negócio pode crescer, mas você não profetiza, você não coloca as suas mãos, você não unge o seu negócio. É pequeno, essa vida é tão pequena, eu acho que ele não vai crescer, eu acho que vai ficar só aqui. Você tem que pensar grande, você tem que ver que o Deus que você serve é um Deus grande. E Ele pode todas as coisas, e não há nada impossível para Ele. Talvez você diz assim, eu tenho uma enfermidade. E os médicos dizem que não tem mais cura, não tem mais jeito. Mas se você tem fé, mesmo que seja pouca de fé, Deus vai agir, Deus pode curar, Deus pode fazer o milagre. Porque não há nada impossível para o Senhor. Se você está aqui nessa noite, se você saiu da sua casa, você veio aqui nessa noite porque você tem fé. E a fé que você tem, através dessa fé, Deus vai agir em favor da sua causa. Você crê? E Deus vai operar o milagre. Só basta você obedecer e você permanecer. Não duvidar do que Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, naquilo que você está precisando. Permaneça confiando. Sua fé pode ser pouca, talvez as pessoas podem não acreditar, né, no que Deus pode fazer na sua vida, mas se você acreditar, porque você tem que acreditar, a gente não pode depender das pessoas. O profeta disse para essa mulher, vá, pega as vasilhas e volte para a sua casa, feche a sua porta, né? E foi quando ela fechou a porta, ela está dentro da sua casa, o milagre começou a acontecer na casa daquela mulher, e Deus fez o milagre, o azeite começou a jorrar ali, que chegou um ponto dela dizer, traz mais vasilha, meu filho, e o filho diz, mãe, acabou as vasilhas. Então, Deus vai agir conforme a sua fé, até onde a sua fé alcança. Se sua fé é pouco, Deus vai derramar pouco milagre. Se sua fé é muito, Deus vai derramar muito milagre. Então não duvida do que Deus pode fazer. Essa mulher, ela entrou para a sua casa. Ela não foi contar os seus problemas para os vizinhos. Ela não foi contar os problemas para as pessoas. Ah, meu esposo morreu e agora como é que eu vou ficar? Os credores dizem que vai levar os meus filhos e vai fazer como escravo. E eu vou ficar só, o que vai ser da minha vida? Ela não foi contar a sua causa, questionar a sua causa para as pessoas. Ela foi questionar para a pessoa certa, um homem de Deus. Aleluia! Então, muitas vezes o milagre vai agir no seu secreto. Muitas vezes o milagre de Deus vai acontecer no seu secreto. Quando você estiver lá com Deus, você estiver clamando ao Senhor. Quando você entrar para a sua casa, pegar tudo para o seu quarto. Quando você pegar tudo aquilo que você tem, a sua fé. E você diz, Senhor, isso é tudo que eu tenho. E eu estou colocando nas tuas mãos agora. E você vai ver o derramado, o azeite da unção, do milagre de Deus sobre a sua vida. Sobre aquilo que você está esperando do Senhor. Sobre aquilo que você está acreditando. Está colocando na mão do Senhor. Glória a Deus. Essa mulher, ela fez isso, ela não duvidou. Não duvidou. E o milagre começou a derramar sobre a casa dela. Que a Bíblia diz que ela vai depois e conta para o profeta, porque ela ficou tão maravilhada de tudo que tinha acontecido ali, que ela vai até o profeta e disse assim, ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver daquilo que sobra. Ela ficou tão assim, porque era tanta coisa, porque Deus não faz só o que a gente pede no limite, Deus faz além do impossível, além daquilo que a gente pode imaginar, daquilo que a gente pode, né, esperar. Deus faz muito mais do que o que a gente pede para Ele. Deus nunca dá só aquilo que a gente pede, Deus dá muito mais, Deus dá em dobro. Quantas vezes a gente não já viu, eu já vi mesmo sobre a minha vida, tantas coisas que eu já pedi ao Senhor Jesus. E às vezes eu fico assim, meu Deus, Deus fez muito mais do que eu pedi. Até que eu digo, Senhor, eu merecia tudo isso. Eu penso às vezes uma coisa tão simples para o Senhor, porque às vezes a gente pensa que a gente não é digna. Realmente a gente não é digna. A gente ganha as coisas do Senhor pela graça, pela misericórdia dEle, né? Porque Ele é um Deus bom, um Deus justo e um Deus verdadeiro. E Deus já fez tantas coisas na minha vida, tantas maravilhas, tantos milagres na minha vida, que às vezes eu fico assim, Senhor,
Que maravilha que o Senhor fez, quanto o Senhor é bom, fez além do que eu pedi. Deus, Ele faz isso, minha irmã. Eu não sei qual é a sua causa, qual é o seu problema, mas se você veio aqui porque você tem uma causa, você tem algo para colocar nas mãos do Senhor, eu digo para você, não duvide. Coloca a sua fé em ação, coloca a sua fé em prática, começa a profetizar sobre aquilo que você quer. Se é uma enfermidade, você quer uma cura, coloque as mãos e comece a profetizar. Senhor, eu profetizo a cura sobre a minha vida, assim como o Senhor curou no passado, o Senhor cura hoje. Começa a declarar a cura sobre a sua vida. Se é sobre a sua casa, você diz, pastora, minha casa está uma tribulação. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como fazer, é contenda, é briga todo dia, a gente não se entende, a gente não consegue ter paz dentro da minha casa. Começa a orar dentro da sua casa, não começa a falar para os vizinhos, não começa a falar para as pessoas e não coloque nas redes sociais, porque as pessoas hoje acham mais fácil o mundo inteiro saber da sua vida do que procurar quem realmente pode resolver o seu problema. Porque hoje as pessoas, qualquer coisinha você vê na rede social, as mulheres, os homens, as pessoas, né? Elas colocam nas redes social o que está se passando na sua casa, na sua vida, né? Contando os seus problemas. As pessoas que estão lá do outro lado, muitas vezes só querem saber da sua vida, mas elas não vão fazer nada por vocês. Elas não vão fazer nada por nós. Talvez a vida delas estão até pior, né? Só querem saber, olhar, não vai resolver o problema. Mas conte para Deus, faça como essa mulher, entra no seu secreto e conte para Deus, você vai ver o milagre jorrar sobre a sua vida, sobre a área do seu casamento, né? Sobre sua empresa, não sei o que você precisa que Deus faça o milagre. Ele vai fazer o milagre, Ele vai operar o milagre na sua vida. Aleluia! Eu creio nessa palavra, porque Deus já fez na minha vida e eu creio que Ele vai fazer também na sua vida. Você não veio aqui em vão, você veio aqui buscar algo do Senhor e você vai voltar para sua casa com algo do Senhor, aleluia, no seu coração, na sua mente, e você não será mais a mesma pessoa, porque a partir de hoje você vai declarar, a nossa palavra tem poder. A Bíblia diz que a nossa palavra ela tem poder tanto para a vida como para a morte. Aquilo que você quer vida, você declara vida. Não declara morte, porque muitas vezes as pessoas, elas só conseguem ver o lado ruim das coisas. Essa mulher aqui, ela não conseguiu, ela não parou para ver só as coisas ruins. Ela não focou no problema dela, dizer, e agora, o que eu vou fazer? Vou morrer, mas meus filhos vão ser escravos, eu também vou morrer com meu esposo, vou morrer como o meu esposo aqui, porque não tem o que fazer. Não, ela confiou no que Deus estava falando e ela obedeceu. A obediência, ela gera milagre. Então obedeça. Não existe nada mais assim que faça agradar o coração de Deus como a obediência, o temor da obediência ao Senhor. Se Deus está falando, obedeça. Não duvide. Não conte para as pessoas sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo. Eu não digo que nem você fazer que nem essa mulher. Se tem uma mulher de Deus, se tem um homem de Deus que você conhece, você sabe que é uma pessoa que vai te ajudar em oração, no propósito que você quer, você chama essa pessoa para estar orando com você, para estar ajudando nesse propósito, nessa oração, Deus vai agir a seu favor. Mas pessoas que não têm nada a acrescentar, né? Pessoas que não querem ajudar, só querem saber da sua vida, não conte. Conte para Deus, porque Ele sim pode resolver o seu problema. Ele sim pode trazer a cura, pode trazer a transformação. E Ele sim faz o pouco se tornar muito quando a gente crê e permanece confiando nele. Glória a Deus. Aleluia. E Deus é aquele que transforma a sua crise em testemunho. Um dia você vai estar aqui contando o seu milagre. Deus é aquele que transforma a sua crise em testemunho. A vida dessa mulher, o que ela estava passando hoje, ela tem um testemunho. Hoje ela está aqui escrito na Bíblia aqui, né? Contando o testemunho, a vida dessa mulher aqui. A gente vê a fé dessa mulher. Então, as nossas crises, nossas dificuldades, os nossos problemas, Deus vai se tornar em testemunho grande para você ganhar outras vidas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus, Ele nos vê em meio à nossa dor. E Deus também, Ele usa o pouco que nós temos. Igual eu falei, pega o pouco que você tem. Eu não sei o que você tem, mas você tem algo. Todo mundo tem algo, né? Ninguém não tem as mãos vazias. Você tem algo, um pouco de fé você tem aí. Eu creio que você tem. Então, aquilo que você tem, que você acha pouco, você acha que Deus não pode fazer nada com aquilo que você tem. Deus diz, eu posso, minha filha. Só meu filho, entrega nas minhas mãos, que eu vou multiplicar isso que você tem. Em bênção, né? Em cura, em transformação, em milagre. Deus vai se transformar. Aí precisa você colocar a sua fé em ação, determinar, confiar e não duvidar. Permaneça crendo. Não importa
Não importa o tamanho do seu problema, eu digo para você que Deus, Ele é um Deus do impossível. Pode ser impossível para o homem, mas Deus é um Deus que pode todas as coisas. Deus é um Deus poderoso, maravilhoso. Deus é um Deus que faz milagre, que transforma a vida, que ressuscita mortos. Então Ele pode abençoar, Ele pode operar um milagre sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus, Ele pode restaurar. Deus, Ele pode fazer a transformação, porque Ele promete na tua palavra. E a gente vê os milagres que Deus faz. Olha o que Deus fez com 5 pães e 2 peixinhos. Deus alimentou a multidão. Então Deus, Ele sempre pega aquilo que a gente que acha que é pouco, que para Deus Ele não está vendo, mas Ele está vendo. Quando nós confiamos, entregamos na mão dEle aquilo que é pouco e se transforma em muito, e se transforma em bênção, e se transforma em milagre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a partir de hoje, você entrega tudo isso que você tem nas mãos do Senhor. Que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Assim como Deus fez na vida dessa viúva, Deus também Ele quer fazer na sua vida. Deus também quer derramar o azeite da unção sobre a sua vida. Deus também quer encher a sua vida da unção, da presença dEle. Aleluia. E essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite, que Deus me permitiu falar. Então, vamos nos colocar de pé nessa noite, que vocês possam usar a sua fé. O pouco que tem, não desiste. Permaneça. E profetiza que um dia vocês vão estar aqui contando o seu milagre. Assim como o Senhor fez na vida dessa viúva, você um dia vai dizer assim, ó, Senhor, hoje eu vou contar o meu milagre, porque hoje o Senhor derramou aquela unção que o Senhor derramou na vida daquela viúva, o milagre que o Senhor fez lá, o Senhor está fazendo na minha vida, o Senhor está fazendo na minha casa, e você vai testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Entrega para o Senhor o que você trouxe nessa noite. O que você tem nessa noite, o Senhor está te pedindo. Entregue para mim, minha filha. Entregue para mim, meu filho. Porque aquilo que você tem, eu vou transformar em milagre nessa noite. Eu vou transformar em cura, em restauração, em transformação. Se tiver em escassez, o Senhor vai transformar em abundância. Se estiver em dor, Deus vai transformar em alegria. O Senhor diz, só entrega para mim. Só confia em mim. Confie no que eu estou falando com você. Obedeça a minha voz, que eu vou agir em seu favor. Aleluia, Pai amado e Pai querido. Senhor, neste momento, Pai, apresentamos ao Senhor cada vida que está aqui, Senhor. E eu creio, Jesus, que a Tua presença é real, que a Tua presença está neste lugar, Senhor. E que a Tua presença está tocando vidas aqui nessa noite. Vidas que talvez estavam desistindo de si mesmo, Pai. Vida que talvez não acreditava mais que o Senhor poderia operar, meu Deus. Que não teria mais esperança. O Senhor está dizendo, meu Deus, para essa pessoa aqui nessa noite: não desista, filho. Não desista, filha. Eu estou contigo e eu vou restaurar seu milagre. E eu vou transformar a sua vida. Eu vou fazer um milagre na causa que você veio buscar aqui nessa noite. Só permaneça confiando. Não desista daquilo que eu posso fazer na sua vida. O Senhor te diz essa noite: continue clamando, continue. Entre no teu secreto e fale para o Senhor. Clame ao Senhor, que Ele está ouvindo as tuas orações. Os ouvidos dele não estão tampados para que não ouça as suas orações. O Senhor está ouvindo as suas orações. O Senhor está ouvindo as suas lágrimas, o seu clamor. O Senhor está vendo a sua dor. O Senhor está vendo o que você está passando. E Ele está contigo, Ele está operando na sua vida. Pai amado e Pai querido, Senhor, neste momento, Pai, eu peço ao Senhor, Pai, derrama unção, meu Deus, assim como o Senhor derramou na casa daquela viúva aquele azeite, meu Deus, que faltou vasilhas, Senhor, para encher aquelas... Faltou vasilhas, meu Deus, para se encher ali naquele lugar, Senhor. Pai, derrame nessa noite a tua unção. Que o teu milagre venha nessa noite sobre essas vidas, meu Deus. Senhor, vai curando, Senhor, aqueles que precisam de cura, meu Deus. Aquele que os médicos dizem que não tem mais cura, Pai. Passa com o teu poder de cura, porque o Senhor é os médicos dos médicos, meu Deus. Aquele que precisa de uma transformação no seu casamento, Jesus. Que o Senhor possa vir, Jesus, como um bálsamo, meu Deus, e curando, e restaurando, e transformando, Senhor Jesus. Aqueles que precisam de um milagre na sua casa, no seu trabalho, meu Deus. Que o Senhor possa ir de encontro com o teu poder, com a tua unção, restaurando, meu Deus, transformando, Senhor Jesus,
Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Jesus, que nessa noite, meu Deus, milagres estão acontecendo, meu Deus, sobre a vida dessas pessoas, meu Deus. Essas pessoas não sairão mais daqui da mesma forma que elas entraram, meu Deus, porque a partir de agora, meu Deus, a fé dela, meu Deus, será renovada, meu Deus, será fortalecida no Senhor, e elas vão declarar a palavra, meu Deus, sobre aquilo que elas estão enfrentando, sobre o seu problema, sobre a sua dificuldade, meu Deus, e o mover do Senhor, meu Deus, vai acontecer, meu Deus, em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Só você que crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Nesse momento eu passo a palavra para o bispo. Eu agradeço minha oportunidade. Aleluia. Ainda em pé, querido, quantos foram abençoados através dessa palavra? Essa palavra fala sobre a multiplicação daquilo que é pouco. Essa palavra fala sobre o Deus do impossível. Deus falou muito no meu coração. Tem hora que a gente esquece, né, que Deus é o Deus do impossível. Tem hora que a gente esquece que Deus ainda faz o impossível acontecer. E eu creio que Deus vai fazer o impossível na sua vida acontecer. Amém? Eu quero convidar o pastor Nivaldo. Ele vai orar. E eu quero convidar os pastores, a pastora aqui na frente também. Eles vão ungir vocês. Nós já vamos orar finalizando. Você vai levar uma botija dessa de azeite para sua casa. E você vai profetizar. O que é pouco na sua vida hoje que te aflige? Bispo, meu problema hoje, talvez você diz, é financeiro. Você tem fé que Deus pode multiplicar o pouco que você tem? Você vai ungir. Unge o seu cartão. De repente você fala, não tenho conta. Unge o dinheiro que você tem lá. Você tem um trabalho, um comércio. Unge as coisas lá que você trabalha. Unge o seu comércio. Talvez você fala, bispo, hoje o meu problema é na minha vida sentimental. Você vai ministrar unção na sua vida sentimental. Talvez é o esposo, a esposa. Talvez é a saúde. Faz como a pastora falou. Coloca, unge, ministrando cura. Eu não sei, cada um sabe qual é o problema que está enfrentando. E nessa área que você precisa de um milagre, você vai profetizar e ungir. Amém? Nós vamos fazer uma fila. Vem aqui, pastor. O pastor vai orar. Vamos fazer uma fila. Eles vão ungir. Você vai passar aqui, vai ungir vocês. Eles vão ungir vocês. Você já vai pegar um óleo por pessoa. Vai pegar um. Lembrando, sexta-feira agora, sexta-feira da paixão de Cristo, sexta-feira de milagre. Venha, querido. Nós vamos estar com um ato profético agora nessa sexta-feira, tá bom? Não falte, sexta-feira, 7h30. Lembrando que daqui a pouco, após a oração aqui, após uns 10 minutinhos, nós vamos ter a campanha de oração, que é do dia 1º ao dia 3. São 3 dias de oração aqui. Então, você que puder ficar, permaneça. O pastor Nivaldo vai estar orando, ungindo, e depois eles vão estar entregando já o óleo para vocês. Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, nesta noite, Pai, erguemos a nossa voz diante do Senhor e nós pedimos, meu Deus, no nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, ó Pai, que cada palavra profética que foi liberada nesta noite, Deus, que possa concretizar sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoe o teu povo poderosamente, dê graça especial, meu Deus, vai liberando a tua unção, o teu poder, ó Deus, no nome de Jesus, que quando eles pegarem esse azeite, meu Deus, que levarem para casa, que usar, meu Deus, que milagre venha acontecer, que as bênçãos do Senhor, meu Deus, venha chegar sobre a vida, sobre a casa, sobre a família do teu povo, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que unção venha ser liberada, que assim como o Senhor multiplicou, meu Deus, o azeite na vida daquela viúva, na casa daquela viúva, que o Senhor possa multiplicar sobre a vida do teu povo, Pai, que o Senhor possa multiplicar bênçãos, milagres, libertação, meu Deus, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, abençoe, meu Deus, o comércio do teu povo, Pai, que portas serão abertas, meu Deus, que bênçãos, que milagres venham acontecer, ó Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos crendo no nome de Jesus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, que haja um milagre da multiplicação. Nós profetizamos, meu Pai, que aquilo que é escassez
aquilo que tem roubado a paz, a alegria, assim como aquela mulher estava ameaçada, meu Pai, pelos credores, ó Deus, ao ponto de perder os seus filhos. Ela que já havia perdido o seu marido, meu Pai, mas ela creu no teu poder, ó Deus, e o Senhor multiplicou o azeite. Ó Deus, que haja multiplicação, meu Pai. Ó Deus, nós oramos por milagre, nós oramos por transformação, Pai. Assim como a pastora pregou, o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Que quando essa pessoa, meu Deus, usar esse óleo, que o impossível venha acontecer, meu Pai. Ó Deus, o homem de Deus declarou uma palavra, e nós declaramos essa palavra, meu Pai, que através dessa botija de azeite, milagres vão acontecer. Ó Deus, que vai haver transformação, meu Pai. Pai, faz um milagre nessa casa, faz um milagre nessa vida, meu Pai. Que haja testemunhos para contar, que a crise, meu Pai, venha se tornar um testemunho de milagre, de vitória, meu Pai. Pai, nós oramos, profetizamos que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Daqui a pouco tem a oração. Vão em paz, querido, em nome de Jesus, amém? Daqui 5 minutinhos. Você que tem um projeto da arca, vem aqui à frente, nós vamos orar pelo projeto Obed-Edom. Você que tem um projeto da arca na sua casa. Glória a Deus. Ei, Jarim, desliga aí.